E agora sim, vamos trazer informações exclusivas do caso Laila. A pequena de 1 ano e 11 meses que foi morta com um tiro na cabeça, no colo da mãe, quando a família saía de uma festa. O atirador confessou em depoimento à polícia ter atirado contra o carro da família. Neste carro, o pai de Laila estava dirigindo. Atrás estava justamente a mãe com ela no colo. Depoimento de 3 pessoas. Esses depoimentos serão essenciais para a investigação do crime. Viu, Fábio Teles, sob o comando do Fábio Teles aqui. Vamos primeiro com o depoimento da menina que se apresentou como namorada do Alex de Oliveira, de 28 anos, conhecido como Alex Multimarcas, uma adolescente de 17 anos. Inclusive, por isso, ele vai responder por corrupção de menor. Ela confessa que ingeriram bebidas alcoólicas que foram pagas por Alex. Ela confirma, ou seja, que Alex pagou bebida que ela ingeriu. Então, essa é a informação que contribui com a polícia em relação à corrupção de menor. Uma outra parte que foi até citada pelo advogado de defesa do Alex Oliveira, o Joseph, ao vivo aqui o Joseph disse que existia uma imagem anterior àquela em que o pai da pequena Laila teria feito um zigue-zague, impedindo o Alex de passar. Essa informação foi dita por essa jovem. Aqui ela confirma que ele fazia zigue-zague. Lembrando para você que está em casa, até hoje essa imagem não chegou para a nossa equipe. Eu não vi esta imagem ainda. É uma versão contada por eles, mas que nós não tivemos acesso a nada que comprove que o pai da pequena Laila impediu de alguma forma do Alex passar pelo carro. Uma outra informação trazida pela namorada do Alex Alex conduziu o veículo para sua residência, onde lá todos que estavam no carro dormiram e acordaram já com a polícia dentro de casa. Essa informação de que todos continuaram bebendo sem se importar com possíveis vítimas e que eles estavam dormindo foi confirmado pelos 3. As 3 pessoas que estavam no carro, tanto a namorada dele de 17 anos, quanto o outro casal. A gente agora vai mostrar para vocês as outras passagens pela polícia que o Alex tem, além das que a gente já tinha trazido aqui para você. Em seguida, vamos ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Vamos à ficha criminal rapidamente aqui na sua tela, porque o Vinícius vai aprofundar essa informação para você que nos assiste, tá, gente? O Alex de Oliveira, ele responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, no dia do crime, que ele estava armado, por homicídio qualificado por motivo fútil, que é o homicídio da pequena Laila, a falta de habilitação por dirigir o veículo automotor, corrupção de menores, porque ele estava com esta jovem de 17 anos, apontada como namorada, ingerindo bebida alcoólica. E ele responde ainda, gente, por violência doméstica em 2021, por ter ameaçado de morte uma mulher. E ele responde também por violência doméstica após ameaçar também uma outra mulher de vazar fotos íntimas. Lembrando, já tinha trazido para vocês que o Alex respondia também por tentativa de homicídio em 2023, depois de uma briga em um jogo de futebol. E agora, ao vivo, Vinícius Mecenas vai trazer também essa novidade, que é o crime de agiotagem. Rapidamente, antes do Vinícius, me dá a imagem da Mel para que o pessoal de casa lembre. A Mel que foi assassinada em Areia Branca pela própria irmã, com facadas. Bota aí só para o pessoal de casa lembrar, meu diretor, essa que aparece na sua tela. Ela foi assassinada pela própria irmã, que foi condenada. O marido da irmã também, que foi condenado. E um taxista. O que é Vinícius Mecenas, que o Alex Multimarcas tem a ver com o caso Mel.
Conta pra gente todos os detalhes e principalmente como é que tá a dona Valéria, a mãe da Laila. Muita informação para você agora, Vinícius Mecenas. Bom, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. De fato, são dois casos muito emblemáticos, né? E ambos do município de Areia Branca. O primeiro envolve essa pequena, né, essa bebê da Laila, que foi morta a tiros, como você bem já explicou ao longo dessa semana, né, da semana passada, que foi quando aconteceu esse fato trágico, e também agora, em relação a esses crimes em que esse homem vai precisar responder. E claro, sobre esses outros crimes que a gente já teve acesso também, que ele vai passar a responder, que essa tentativa de homicídio que aconteceu em 2023, e sobre esses dois casos de violência doméstica que aconteceram em 2021 e 2025, de mulheres diferentes, tá? Não é essa menor com quem ele estava agora dentro do veículo, quando aconteceu o fato trágico em relação a Laila, são outros relacionamentos sobre outros assuntos, enfim. Mas o que chamou a atenção também foi o envolvimento dele, do Alex de Oliveira, de 28 anos, que matou com um tiro na cabeça essa bebê, em relação ao caso Naninha, que aconteceu lá em 2021. É que acontece o quê? Ele era empresário, tinha seu dinheiro e ele responde também pelo crime de agiotagem. Na prática, como é que esse crime funcionava? Ele repassava o dinheiro para a Naninha, que foi quem matou a irmã, né, a Mel, em Areia Branca. A Naninha recebia uma certa quantia e reemprestava esse dinheiro para ganhar uma porcentagem em cima daquele valor que ela já tinha pego com ele. Ou seja, de acordo com informações, há indícios de que foi o próprio Alex de Oliveira que mandou matar a Mel. Então, assim, são casos muito emblemáticos, chamou bastante a nossa atenção, é uma informação exclusiva que nós trazemos aqui em primeira mão na tela da TV Atalaia. Sobre esse assunto, eu começo agora com esse corpo de advogados que faz parte da acusação, no caso, né, são advogados da família da pequena Laila, né? Tem aqui a Luciana Ramos, o Davi, o David Guimarães, o Rodrigo Silva e também a Mona Lisa de Jean, com quem a gente conversa um pouco mais sobre essa ficha criminal dele, sobre a família, já que vocês já tiveram esse contato. Eu queria conversar com você, Mona Lisa, e antes da gente partir para o princípio da família, de como que eles estão, algo que me chamou bastante atenção foi a questão da intenção de matar. Né? A gente percebe que houve esse conflito no trânsito em que o autor do homicídio estava atrás desse veículo, como você falou, Mariana, no depoimento dessas pessoas que estavam dentro da caminhonete, todas diziam que o pai da criança fazia um zigue-zague, impedindo de que ele passasse, mas, de acordo com o corpo de advogados, né, da família da jovem Laila, ele poderia ter pego uma outra via, existiam outras possibilidades, mas ele preferiu seguir o carro e desferir o tiro, ou seja, houve uma certa intenção. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vinícius, boa noite, Mariana. Então, sim, houve claramente a intenção dele em perseguir a família da Laila, né? Ele, no caminho, né, ele tinha a possibilidade de seguir para a casa dele. Depois de toda essa questão dentro do trânsito, ele poderia simplesmente seguir para a casa dele, que era numa outra avenida, já na pista, na BR. E aí ele foi e seguiu o carro da família já na porta de casa, onde ele executou a pequena Laila. Pois é, muito complicado. E assim, você já teve esse contato, né, com a família, você assumiu esse caso recente, e aí, no primeiro momento, como é que eles estão? Né? Como é que está a saúde psicológica, que eu imagino que deve estar, de fato, abalada? É um luto que não se encerra tão fácil assim. Como que está a mãe dela e os demais familiares? Devastados, né? Inclusive, hoje, dia 30 de junho, a missa de sétimo dia está ocorrendo por volta das 18 horas, né? Já iniciou, é a missa de sétimo dia da pequena Laila. A família está devastada, o pai está devastado, né? Inclusive, eu quero aproveitar o espaço e também solicitar esse apoio psicológico, não só para a mãe como o pai, mas toda a família, porque nós encontramos uma avó, uma bisavó,
né, e todos os seus familiares ali na casa, porque diante do fato ter ocorrido na porta da casa da Laila, a família não consegue voltar para a residência. Ela lembra de tudo, e quando ela lembra, ela começa a se emocionar bastante, porque vem toda a cena do que ocorreu naquele dia. Então, ela está em outra residência, porque ela não consegue ir para a residência dela. Então, assim, para pessoal lá do CRAS de Areia Branca, se puder, né, aproveitar o espaço do programa para poder dar esse apoio psicológico para toda essa família. Pois é, o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, né, que é porta aberta de fato, mas, ou seja, eles ainda não estão com esse tipo de acolhimento psicológico para tratar, no caso da saúde mental, ainda não existiu isso. Ainda não existiu. Então, uma das coisas que nós conversamos hoje e nós informamos para ela que nós iríamos também fazer esse apelo aqui no programa, aproveitar o espaço para que a família possa ter todo esse apoio. Doutora, agora eu queria falar sobre essa questão da ficha criminal dele, né? Nesse caso, Laila, o Alex de Oliveira vai responder pelos crimes de não ter CNH, né, pelo homicídio qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. Mas, para além disso, né, nós descobrimos que ele também responde por essa tentativa de homicídio que ocorreu em 2023 e esses dois casos de violência doméstica, 2021 e 2025, respectivamente. Nesse sentido, o que é que ele pode, de que forma que a pena pode pesar sobre ele, né, em relação à gravidade mesmo, né, em relação a essas outras práticas criminosas? Pronto. Em diligência com a bancada de defesa hoje na delegacia, nós pedimos todo o histórico, né, de situações que ele tem, inclusive essa tentativa de homicídio que ele confessou, né, o processo, o inquérito, ele estava parado, porque não tinha testemunhas, né? E, por incrível que pareça, foi mais uma ameaça, porque ele tem as duas ameaças de violência doméstica e ele também tem a ameaça que ele confessou em delegacia. E esse processo estava parado. O que nós solicitamos que, após essa confissão, o delegado também faça aí esse procedimento, ele reabra esse inquérito e faça, diante da confissão, né, e faça aí o processo de encaminhar para o judiciário. Então, com isso, ele vai responder pela tentativa de homicídio, paralelo também ao homicídio da Laila. Então, a expectativa da arma do crime que matou a Laila ter sido a mesma em relação a essa tentativa de homicídio. Por isso que vocês vão solicitar esse exame balístico. Isso. Então, há essa expectativa de que seja a mesma arma. Até porque, conversando aqui com a bancada de defesa, nós percebemos que a arma que foi utilizada é uma arma exclusiva. Então, é uma arma .40. Então, assim, tudo se indicia de que seja a mesma arma. Perfeito. Muito obrigado, Dona Lisa. Deixa eu falar aqui também agora com o Rodrigo Silva, porque assim, nesse esquema que foi feito, né, de uns ir atrás do outro, nessa perseguição, quando ele atira, e ele atira em direção a alguém ou a algo, no caso o veículo da família que estava à frente, houve um dolo, ou seja, de fato ele assumiu o risco de atingir alguém. É basicamente por aí? Perfeito, isso mesmo. Ele assumiu o dolo eventual, que chamamos, né, que foi ao ver um veículo em trânsito, no caso, em andamento, e ele disparar naquele veículo, ele assumiu o risco de atingir alguém, inclusive matar, que foi o que aconteceu no presente caso. O que chama a atenção é que o Alex de Oliveira, de 28 anos, apontado como responsável por esse homicídio, ele é bem conhecido lá no município de Areia Branca como Alex Multimarcas. Você vai saber explicar um pouco mais, porque o Rodrigo também fazia parte, né, desse processo, né, de condenação do caso Mel, do caso Naninha, né, em que a irmã matou a outra. E assim, houve essa questão da agiotagem, foi tocado no assunto, mas por que ele era conhecido dessa forma, como Alex Multimarcas? Isso mesmo. Acredita-se que, na verdade, essa loja, né, seria uma fachada para ele utilizar de formas ilícitas. Dentre elas, inclusive, ele respondeu o processo por agiotagem e houve a transação penal, ou seja, ele confessou e foi feito um acordo de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, tecnicamente, ele continua primário, mas ele já confessou que cometia esse delito. Inclusive, nessa tentativa de homicídio ocorrida em 2023, ele também chegou a confessar. Isso. Tivemos acesso hoje aos boletins de ocorrência em diligência na delegacia e verificamos esse boletim que, desde o início,
a vítima fala que foi ele e uma outra pessoa. No entanto, como só tinha palavra da vítima e palavra do suposto autor, né, infelizmente houve... Parou-se um pouco a investigação, mas com essa confissão que foi feita em delegacia, está retornando e com a apreensão dessa arma também, acreditamos, inclusive, que seja a mesma arma que atingiu a vítima em 2023. Rodrigo, só para a gente finalizar, inclusive há relatos de que é uma pessoa que coloca muito medo lá na região do município de Areia Branca? Sim, em conversas com populares, disseram que no início ele era um bom rapaz, tal, mas... Desde meados de 2020 para cá, ele começou a se engrandecer, né, e a ter problemas com a polícia, inclusive, tanto é que a polícia o achou rapidamente, justamente por causa desses boletins de ocorrência, por ser muito conhecido na cidade e não pela sua boa fama, pelo contrário. Perfeito. Eu agradeço também aos demais advogados. E assim, uma situação muito complicada, Mariana. O que acontece? Só para a gente finalizar de forma muito resumida, né? É um processo que ainda está no início, né? As pessoas ainda estão sendo ouvidas, a polícia já abriu esse inquérito policial, tudo está sendo investigado. Há essa expectativa de que essa arma utilizada nesse crime contra a Laila seja a mesma arma utilizada nessa tentativa de homicídio que aconteceu em 2023, em que ele também... crime pelo qual ele também responde. E, para além disso, também tem essa questão da agiotagem, em que o Alex de Oliveira também estaria nesse contexto aí de ligação do caso Naninha e Mel, que também acontecia no município de Areia Branca. Então, a polícia vai fazer o trabalho dela, a gente já está aqui prontos, nós já estamos prontos para dar todas as informações necessárias ao longo do decorrer desse caso, né, que, como eu disse, foi um caso muito emblemático e que chocou a todo o país. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Mariana. Só um minutinho, Vinícius, quero continuar com você. A informação da polícia é que o Alex de Oliveira está, neste momento, na cadeia pública de Estância. Ele está por lá. Ao vivo, o Ícaro Novaes vai trazer o posicionamento da polícia, atualizando as informações da investigação. Ele vai trazer o depoimento de um representante da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Mas uma informação, Vinícius, que me preocupa muito é o estado de saúde e a integridade física desta família, da família da Laila, da Valéria, a mãe, do esposo dela e dos pais, dos avós, né, desta criança. A advogada da Monalisa de Jean já falou da necessidade do CRAS. Eu reforço aqui para o CRAS de Areia Branca para dar esse atendimento, mas eu queria voltar com a Monalisa de Jean no seguinte sentido. Existe uma versão de que teria um zigue-zague e que o pai da Laila estava impedindo o Alex de ultrapassar. Existiu isso mesmo? Essa versão de que tinha tido uma briga anterior? Eu quero saber da doutora Monalisa de Jean, que esteve hoje com ela, para saber se essa versão é confirmada ou não. Vinícius? Pronto. A Mariana está contestando, porque assim, no depoimento, inclusive, das 4 pessoas que estavam dentro daquela picape, né, daquele automotor, eles disseram que o pai da Laila estava fazendo esse zigue-zague, impedindo dele passar. Da passagem dele, da ultrapassagem. E aí ela contesta isso, né? Você que conversou com os familiares, de fato houve, porque nas imagens que a gente teve acesso não mostra esse evento, mas vocês que já colocaram, né, ali em prática todo o esquema de investigação, vocês chegaram a ter acesso de fato a isso? A família alega, contesta? A família informa que não ocorreu desse jeito, né? O tempo todo, o nosso cliente ele não fez nenhum tipo de zigue-zague. Pelo contrário, quem estava fazendo o zigue-zague era o Alex Multimarcas. Hipótese alguma, até porque, o que chama a atenção, o carro da família era um Gol salvo 2010. Né? Então, não tem nem como um carro, e o espaço também não permitia fazer um zigue-zague dessa forma. Então, assim, essa alegação é totalmente improcedente. Não existiu um zigue-zague por parte da família de Laila. Muito obrigado, tá? Mariana, volto com você. Agradeço pelas informações e a todos os presentes aí. Na volta do intervalo, a gente vai trazer o posicionamento da polícia em relação à investigação do caso Laila. Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. No programa de hoje, nós já mostramos detalhes do depoimento da namorada do Alex Multimarcas, que confessou ter atirado
contra o carro em que estava a pequena Laila. No depoimento, ela e os outros 2 ocupantes do carro dizem que estavam no momento em que tudo aconteceu, que viram o Alex atirar de fato, que seguiram para a casa dele, onde continuaram bebendo e depois eles acabaram adormecendo naquele ambiente ali de bebida, enfim, de festa, e acabaram dormindo. Foi neste momento em que eles estavam dormindo que a polícia entrou na casa e prendeu o Alex Multimarcas em flagrante. Agora a gente vai saber outros detalhes da polícia ao vivo com o repórter Ícaro Novaes. O Alex teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e ele continua preso, né, Ícaro? É isso, Mariana. Recapitulando, ele foi preso horas após o crime, né? E aí no dia seguinte passou pela audiência de custódia. O Poder Judiciário entendeu que a prisão deveria ser convertida em prisão preventiva. Ele estava na delegacia custodiado, mas neste início de semana ele foi transferido para a cadeia pública do município de Estância. Já está lá, inclusive, enquanto a investigação ela segue em curso e todo o processo, todo o trâmite judiciário, ele está em vias de ser concluído. Ele ficará lá à disposição do Poder Judiciário. A gente ouviu um representante da Polícia Civil, o Lucas Rosário, que é o diretor de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, atualizando sobre essa ida dele para o presídio e também sobre essa investigação policial. Vamos ouvir, Mariana. A Polícia Civil confirma que Alex Oliveira Nunes, que foi preso no último dia 24 em flagrante, numa ação da Polícia Militar, do Batalhão de Caatinga, em Areia Branca, investigado pela morte da pequena Laila, de apenas 1 ano e 11 meses. Ele já está no sistema prisional, ele foi encaminhado para a cadeia pública do município de Estância, onde cumpre a decisão judicial que é pela prisão preventiva. Reforçamos que houve o flagrante no dia 24, um dia depois a Justiça decretou a prisão preventiva de Alex, que prestou depoimento na Delegacia Regional do município de Itabaiana e confessou não só esse crime, mas um outro também praticado há 2 anos contra um senhor no mesmo município de Areia Branca, com disparos de arma de fogo, após uma discussão em um campo de futebol, durante um jogo entre colegas que disputavam uma partida de futebol no município de Areia Branca. Reforçamos também o importante trabalho da Polícia Científica, que confirmou o trajeto que foi percorrido pelo projétil, foi de cima para baixo, que atingiu no banco traseiro a pequena Laila, na região, infelizmente, na região da cabeça, o que provocou a morte pouco antes dela dar entrada na unidade hospitalar do município de Areia Branca. A Polícia Civil continua com os trabalhos, muito do que foi feito pelo local de crime da Delegacia Regional de Itabaiana no próprio dia 24, foi bastante importante para o avanço do inquérito policial, o depoimento prestado pelo Alex. Agora o delegado responsável pelo caso, os oficiais investigadores que trabalham lá no município de Itabaiana, atuam com algumas diligências finais, diligências complementares, e também estão no processo de ouvida tanto da mãe da vítima como também do pai, que estavam no interior do veículo. No mais, a Secretaria de Segurança Pública reforça o compromisso não só com esse caso, mas outros casos que se apresentam no dia a dia, para que seja dada uma resposta à sociedade.